Então, meu fera, voltamos agora para falar de os tipos de força, né? Forças, primeiro, nós vamos falar de forças de Van der Waals, ou London, ou de polo induzido. Eu esqueci, acho que no vídeo anterior, falar que todas as forças, aquelas três pilas, são chamadas de forças de Van der Waals. De polo induzido, de polo, e ligação de hidrogênio são chamadas de forças de Van der Waals, em homenagem a Johan van der Waals, que ele foi importante, Jonas van der Waals, desculpa, que ele foi importante para desenvolver a equação para determinar o desvio dos gases no comportamento ideal. Bacana, isso a gente vai falar lá quando a gente falar um pouco de gases. Então, em homenagem a ele, esse nome de Van der Waals. Então é o seguinte, essas forças de Van der Waals, London ou de polo induzido, elas ocorrem em átomos e em moléculas apolares. As moléculas apolares, você vai lembrar, as moléculas apolares são aquelas em que o vetor resultante, lembra disso aí? É igual a zero, como H2, Cl2, CO, beleza? Então não pode haver forças de polo em moléculas apolares. Mas os cientistas sabem que ele pode pegar, por exemplo, um átomo de hélio, que é um átomo, né? Deixa eu botar aqui um exemplo. Você pode pegar um átomo de hélio, que você sabe que o hélio é um gás, e liquefazer ele, ou seja, passar o hélio para o estado líquido, ou seja, você está aproximando as partículas, né? Você está aumentando a atração entre elas. A partir do momento em que você liquefaz um gás, você está aproximando as suas partículas. A gente viu na aula passada, certo? Então, a origem de suas atrações foi primeiro proposta por Fritz London, por isso aí que vem em homenagem a o nosso querido aí, um físico germânico-americano, Fritz London, aí recebeu o nome de forças de interações de London, que ele identificou o seguinte, que o movimento dos elétrons em um átomo ou molécula pode criar um momento de polo instantâneo. Então grave esse nome que Sandra vai falar para você agora, tá? Pode criar um momento de polo instantâneo. Beleza? Ou seja, quando você aproxima as moléculas apolares, quando você aproxima as moléculas apolares, embora ela não tenha polos, né? Porque nas moléculas apolares não existe um lado mais positivo ou mais negativo, né? Ou átomos, eles criam o que a gente chama de dipolo instantâneo. Então, vem a palavra induzir. Quando os dois se aproximam, eles induzem a formação de um polo que não existiria normalmente nas moléculas individualmente. Então, por isso também que a gente chama de polo induzido. Você vai induzir a formação de um polo. Beleza? Isso vai ficar mais claro aqui nessa figurinha, que nós temos aqui dois átomos de hélio. Então, como exemplo, eu vou usar aqui o átomo de hélio. Então, eu tenho aqui o hélio, certo? Beleza. O hélio é um átomo, né? Ele não tem carga. Beleza? Mas quando você aproxima um gás hélio, então eu vou botar aqui, ó, quando você aproxima um gás hélio de outro gás hélio, a figura está mostrando o seguinte para você entender. Eu tenho aqui o núcleo do hélio, né? Tem dois prótons, e logicamente no estado fundamental ele tem dois elétrons. O que nós estamos mostrando aqui para você é o seguinte, o traçozinho vermelho é a atração eletrostática. Atração eletrostática. Certo? O que é a atração eletrostática? Os elétrons de
os elétrons do átomo da direita vai ser atraído pelo núcleo do átomo da esquerda. Isso também vai acontecer, logicamente, com esses elétrons e esse núcleo. Mas vamos focar nesse raciocínio que o Sandrão está falando para você aqui. Então vai haver uma atração eletrostática, diferença de cargas. Os prótons que estão no núcleo vão atrair, vão atrair, que eu vou chamar aqui de 1 e 2 para ficar mais fácil, tá? O próton do hélio 1, né, do átomo 1 de hélio, vai ser atraído pelo átomo 2. Não confunda esse 1 e 2 com prótons não, tá? Eu vou até mudar, porque senão na hora de estudar você pode... então eu tenho aqui o átomo 1 de hélio, e eu tenho aqui o átomo... Opa, sinal no lugar errado, Sandro. Acento no lugar errado. Então, o átomo 1 de hélio vai ser atraído pelo átomo 2 de hélio. O que é que vai acontecer? Ele vai, logicamente, atrair e você vai aproximar esse par de elétrons, esses elétrons do núcleo. O que é que vai acontecer com esses elétrons que são de mesma carga? Eles vão tentar, logicamente, recuar, né? Eles vão tentar ficar mais distante possível dos elétrons do outro átomo. Lógico que são a mesma carga, né? Eles são cargas negativas, então eles vão tentar se separar. O que é que vai acontecer com isso? O que vai acontecer é que você, por um momento, você vai ter, por exemplo, uma concentração. Lógico, a figura aqui está diferente da outra, tá? Mas é como se fosse aqui o átomo 1, o átomo 2. Não vai alterar. O que você vai entender é o seguinte: observe que aqui houve uma distorção na nuvem eletrônica. Aqui você tenta observar que a nuvem ela é circular, né, no desenho. Então o que acontece? A partir do momento em que o núcleo, isso aqui é o núcleo, tá? O núcleo do átomo de hélio. Então eu tenho aqui um átomo de hélio e eu tenho aqui um outro átomo de hélio. O que aconteceu aqui? Com essa atração aqui, os pares de elétrons, eu vou mudar aqui o formato da... Então, os pares de elétrons estão mais próximos do lado de cá. O que aconteceu com esses outros elétrons? Eles foram para o outro lado. Então, com isso, você criou uma região carregada negativamente, positivamente, ou seja, com falta de elétrons, e aqui uma região carregada negativamente. Então você acabou de criar instantaneamente, né, porque isso não existe, então por um instante você criou um lado mais positivo e um outro lado mais negativo dos átomos de hélio, e isso fez com que houvesse essa atração entre os gases de hélio quando você passa ele para o estado líquido, por exemplo. Né? Então, as duas representações que nós temos aí esquematiza dois dipolos instantâneos. Eu tenho dois polos, eu tenho um lado polo positivo, outro polo negativo, nos dois átomos de hélio. Então, isso mostra, porque eu estou mostrando aqui no caso, a atração eletrostática entre os átomos de hélio quando você passa o hélio, por exemplo, esses gases para o estado líquido. E aí é que vem o nome. Essa interaçãozinha aqui, vou mudar o pincel de novo. Essa interação aqui, meu velho, essa aqui, ó, ela é chamada de forças de dispersão de London, ou de polo induzido, porque a partir do momento em que esses átomos de hélio se aproximam, certo? Eles formam, um forma no outro, o outro forma no um lado mais positivo e o outro mais negativo, formando assim dois polos que não existiriam com hélio no estado gasoso. Bacana? Então deu para entender? Forças de polo induzidos ou força de dispersão de London, elas ocorrem em átomos ou em moléculas apolares.
Mediante ao que eu falei aqui agora, eu quero fazer uma observação para você aqui, ó. Sandrão, então o que seria polarizabilidade? Então é fácil. A facilidade com que a distorção de cargas em uma molécula pode ser distorcida por um campo elétrico externo é chamada de polarizabilidade. Então a facilidade com que você distorce uma molécula quando você bota ela num campo elétrico externo. Então, por exemplo, quando você bota aqui moléculas como HCl, certo? Que tem uma nuvem eletrônica, né? Que você tem um lado do cloro mais eletronegativo. Quando você coloca, por exemplo, hidrogênio ligado a hidrogênio, que tem nuvens eletrônicas, né, do mesmo tamanho, não existe um lado mais positivo, um lado mais negativo. Então a facilidade com que você vai distorcer essas nuvens, quando você coloca elas num campo elétrico externo, é chamada de polarizabilidade. Então podemos pensar na seguinte observação, que a polarizabilidade de uma molécula ela pode ser medida pela maciez, é isso mesmo, pela maciez da sua nuvem eletrônica. Então, quanto maior for a polarizabilidade, preste atenção, quanto maior for a polarizabilidade de uma molécula, mais facilmente a sua nuvem eletrônica será distorcida. E aí vai dar um polo, né, um dipolo, podemos dizer, momentâneo. Beleza? Entendeu o que o Sandrão falou? Então, o que é polarizabilidade? É a facilidade com que você distorce a nuvem eletrônica de um átomo, de uma molécula. Certo? A polarizabilidade, a gente pode dizer que ela será maior em moléculas em que tem uma nuvem eletrônica mais macia. Então, quanto maior for a distorção, que ela é mais macia, de maneira simples para você entender, tá? Quanto maior for a distorção, maior vai ser a polaridade. Beleza? Polaridade não, desculpa. Polarizabilidade. Certo? Então, quando você faz isso, você tem um dipolo, principalmente nas moléculas apolares, que é o caso aqui deixa eu apagar aqui alguns, beleza? Então, por exemplo, quando você bota moléculas, por exemplo, átomo de hélio, ou moléculas apolares, como HCl, como O2, por exemplo, você vai provocar um dipolo, né? Você vai ter, de um lado você tem carga negativamente e outro negativamente. Então, uma nuvem eletrônica que ela teria uma certa simetria aqui, ela vai sofrer uma distorção, né? Então ela vai, por exemplo, os elétrons, no caso aqui do jeito que eu desenhei, né? Então os elétrons vão ficar mais situados de um lado da molécula, certo? Havendo uma distorção da nuvem eletrônica. Bacana? Certo, galera? Então, dessa forma a gente pode dizer o seguinte, ó, em geral, tá? Isso vai acontecer em moléculas maiores. Em moléculas maiores, tende a ter maiores polarizabilidade. Por que, Sandrão? Porque ela tem um número de elétrons. O número de elétrons aqui é bem maior, né? Além de ser bem maior, eles estão mais distantes de moléculas maiores, átomos maiores, os elétrons estão mais distantes do núcleo, certo? E aí você terá uma melhor polarizabilidade, certo? Quando você botar em campo elétrico, quanto mais distante, mais fácil será a distorção dessa nuvem eletrônica. Então, repetindo, né? Sendo repetitivo para você decorar, para você aprender, decorar não, você aprender que polarizabilidade
polarizabilidade é a facilidade com que você distorce uma nuvem eletrônica em um campo elétrico externo. Quanto maior a polarizabilidade, maior será a distorção da nuvem eletrônica. Isso ocorre mais facilmente aonde, Sandrão? Em moléculas maiores que os elétrons estão mais distantes do núcleo. Bacana? Então logo eu posso fazer a seguinte conclusão aqui, ó. Então, em relação às forças de polo induzido, ou forças de dispersão de London, quanto maior for a intensidade, presta atenção, quanto maior for a intensidade das forças de dispersão de London, maior vai ser a molécula. E em moléculas maiores, as massas também são maiores. Então, quanto mais pesado, maior a massa molecular, maior será a interação das forças de dispersão de London. Beleza? E a gente pode ver isso no nosso quadrozinho aqui, ó, que eu fiz para vocês. Nós temos aí o ponto de ebulição e o ponto de fusão, né, dos halogênios e dos gases nobres. Observa aqui o seguinte, ó. Foca no Sandrão aqui. Olha só. Você tem aqui flúor. Beleza? Massa molecular, 39. Ponto de fusão, 85. Cloro, massa, 71. Ponto de ebulição, 238. Cloro, massa, 159,8. Ponto de ebulição, 232. Iodo, massa, 253, ponto de ebulição, 254. O que é que você reparou aqui? O que é que você observou aqui? Deixa eu mudar a corzinha aqui. Deixa eu mudar o pincel para que a gente consiga fazer aqui. Então, o que é que você deduziu aqui, meu fera? Diga aí. Que à medida em que a massa aumenta, o ponto de fusão e o ponto de ebulição também vai aumentando. Tá percebendo aí? Beleza? À medida em que a massa, no caso a molécula polar, vai ficando maior, o ponto de fusão e ponto de ebulição vai aumentando. Isso por quê? Porque também vai aumentando as forças de dispersão de London. A interação entre elas vai aumentando. Outro exemplo aqui, olha os gases nobres. Eu tenho aqui, ó, hélio, ponto de ebulição, 4,6, sua massa, 4. Neônio, sua massa, 20,2, ponto de ebulição, 27,3. Está vendo aí? Argônio, 39, sua massa, seu ponto de ebulição, 87. Isso aí em Kelvin, tá, galera? Você tá vendo aí, ó, tá marcando em Kelvin aqui, ó, Kelvin, certo? Para passar para graus Celsius é só somar com 273. Criptônio, sua massa, 83,8. Qual é o seu ponto de ebulição? 120. Xanônio, sua massa, 131,3. Seu ponto de ebulição, 156. Você observou que à medida em que o átomo aqui ele foi aumentando, o ponto de ebulição também foi aumentando. Tá vendo? Isso porque, a gente já falou, porque as forças intermoleculares, nesse caso, forças de dispersão de London também vão aumentando. Bacana, galera? Beleza? Nesse quadro aqui, o interessante é que eu mostrei para você apenas moléculas simples, né, pequenas, né, F2, Cl2, Br2, mas também podemos ressaltar as interações intermoleculares, formas espaciais de moléculas maiores, né? Como, por exemplo, o N-pentano e o neopentano. Esse aqui é o
N-pentano. E esse cara aqui é o neopentano. Todos dois têm a mesma fórmula molecular. Vou fazer um exemplo aqui, né? Exemplo. C5H12. Nós vamos voltar a falar das interações intermoleculares em compostos orgânicos. Isso aqui é um composto orgânico, né? Mas quando você tiver aula de química orgânica. Bacana? Então vamos lá. O neopentano. Se você observar, o neopentano ele tem essa forma, a cadeia, se a gente fosse classificar a cadeia dele, lá quando a gente classificar a cadeia, ela é uma cadeia normal. Ela é uma cadeia assim, ó. Certo? Deixa eu fazer para você aqui. Então, o neopentano ele é assim. H3, CH2, 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 CH3. Pronto, esse aqui é o N-pentano, certo? Sandrão, como é que seria o neopentano? O neopentano é assim, ó, ele já é uma cadeia ramificada, ó, mas tem a mesma fórmula molecular do pentano. Então esse aqui é o neopentano. Beleza? O que que acontece? O N-pentano, ele tem um ponto de ebulição igual a 309,4 Kelvin. Se você quiser passar para graus Celsius, é só somar com 273. O neopentano, ele tem um ponto de ebulição de 282,7 Kelvin. Beleza? Aí você fala, ô Sandrão, mas eles têm a mesma fórmula molecular, como é que eles têm pontos de fusão, pontos de ebulição diferentes? Justamente a estrutura aqui é que está fazendo a diferença. A diferença está na sua forma espacial. Observe que as interações aqui, ó, numa molécula normal, vão ser maiores. Você vai ter maiores interações numa cadeia normal. Você tem uma superfície de contato maior. É mais fácil você... O que é mais fácil interagir? Uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? Observa as interações aqui, ó. As interações na molécula ramificada, nesse caso, é menor. Então aqui, o que é que está influenciando aqui? Está influenciando justamente a compactação, ou seja, eita, a palavra agora não saiu. Então, moléculas mais compactadas, como o neopentano, eles têm um ponto de ebulição menor, porque ele tem menor superfície de contato. Então, o que é que a gente fez aqui? São moléculas isômeras, você vai ver lá em química orgânica, ou seja, elas têm a mesma forma molecular, porém a forma estrutural é diferente, a forma estrutural dela é diferente. Um é uma cadeia normal, que é o caso do pentano, N-pentano. O outro é uma cadeia ramificada, então é mais fácil você juntar vários pentanos, que eles vão ter uma atração, eles têm uma superfície de contato maior do que o neopentano. Bacana? Então, menos compacto é possível entre as moléculas mais compactas, a proximidade esférica, que é o caso do neopentano aí. Ou seja, em moléculas que são menos compactas, você tem uma atração maior, certo? Que é o caso. Eu quero fazer uma observação para você aqui, antes de fazer isso aqui, que é o seguinte, observação importante, Sandrão. Ó. Observação do tio Sandrão. A observação é o seguinte, acredita-se, né, que todas as moléculas tenham interações de polo induzido. Não importa se a molécula é polar ou apolar, todas têm. Né? E estima-se que, na realidade, as forças de dispersão são responsáveis por
80% da atração entre as moléculas. Então não importa se a molécula polar ou apolar, todas as moléculas têm interação de polo induzido, certo? Lembrando que as moléculas polares ocorrem de polo, certo? Mas na realidade acredita-se que 80% da atração total das moléculas sejam atrações de dispersão de London e o restante seja de polo. Beleza? Vale considerar, também fazendo uma observação e fazendo uma relação entre as forças de atração. As forças de polo são maiores que as forças de dispersão de London, ou força de polo induzido. E, fazendo uma comparaçãozinha aqui, né? Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser a força de dispersão de London. Bacana? Isso para encerrar o nosso assuntozinho aqui de dispersão de London ou de polo induzido. Certo? A priori, a gente já sabe, também fazendo uma outra observação, que das 3 primeiras forças que nós vamos estudar, de polo induzido, de polo, ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é a que tem maior força. Certo? Mas existe uma que tem uma força maior e aí você vai ter que assistir a aula para saber qual é. Bacana, galera? Então fica com a gente e vamos até a nossa próxima aula. Vamos lá.